Estamos aqui para apresentar os resultados deste inquérito que foi realizado pela FEPROF no primeiro período, com um conjunto de respondentes, cerca de 4.000, perto de 5.000 do segundo e terceiro ciclo, na sequência também deste encontro nacional que fizemos no dia 10 de novembro em Lisboa, deste setor. Os resultados, repito, serão apresentados aqui pelo António Andes e Vítor Godinho e que confirmam na prática o que todos já sabemos e que a FEPROF tem vindo a dizer há muito tempo. Ou seja, neste caso específico e na sua atividade profissional, os professores ultrapassam largamente, como depois vai ser um inquérito, percebemos todos, e a apresentação cinge-se muito aí também, e não só, ultrapassam largamente as 35 horas do horário semanal que supostamente e legalmente lhes é atribuído e devia estar a ser cumprido. O que confirma, e este é apenas um dos itens, do enorme desrespeito imposto a uma classe profissional que, como todos sabemos, se entrega totalmente à sua profissão e aos seus alunos, e é por isso também que este sistema funciona, este sistema que é o sistema educativo, que é a escola pública, mesmo sujeitos, nós, os seus profissionais, evidentemente com os professores e todos os outros, a todas as arbitrariedades, desrespeitos, ilegalidades e ao investimento, ou desinvestimento, aliás, que começa a ser estrutural também já. Evidentemente que não bastam os discursos inflamados que vamos ouvindo em grandes eventos partidários, as palmadinhas nas costas às vezes, os discursos autocongratulatórios de responsáveis do governo e muitos que tiveram responsabilidades diretas na pasta da educação, porque de facto a realidade desmente tudo o que, entretanto, vai sendo dito, e esta a realidade tem demonstrado de facto que os problemas não se resolvem. O investimento na educação, em percentagem medida pelo PIB, vai ficando cada vez mais muito aquém do que é recomendado. A carreira continua, como é óbvio, desvalorizada por várias razões, porque os salários não são atualizados, porque a estrutura da carreira está completamente degradada, nomeadamente pela não contagem de todo o tempo de serviço trabalhado, mas também pelos estrangulamentos que vão resultando ao longo de anos, os absurdos estrangulamentos da aplicação de cotas e vagas nessa mesma carreira, também pelos limites, e é disso que de certa forma vamos hoje mais em pormenor falar aqui neste setor, mas nos outros também, porque os limites legais dos horários de trabalho são totalmente desrespeitados, porque a precariedade continua com o recurso abusivo e contínuo a contratos precários, pelas condições de apresentação que se vão degradando, num corpo docente que continua e que está profundamente envelhecido e que, aliás, é o corpo docente mais envelhecido da Europa. A própria postura com que se tratam, ou com que não se tratam, aliás, todas estas questões tão sensíveis, mostra, de facto, em alguns casos, até uma falta de humanidade. Nós vamos dar aqui dois exemplos, por exemplo, mobilidade por doença. Mobilidade por doença que supostamente, aliás, é um destacamento que é utilizado por quem tem doenças, por quem sofre, e que foi alterado há algum tempo, não é? Com base em fraudes, isto, enfim, utilizando a linguagem do Ministério da Educação, na altura em que iniciou essa suposta negociação connosco, com base em fraudes nunca provadas. E, com base nisso, transforma-se um pedido de destacamento de quem tem problemas complicados, e por isso é que pede esse pedido de destacamento, num concurso. Num concurso com toda a arbitrariedade deste concurso, especificamente, e que é medido por quilómetros e por grupo de recrutamento. E é isso que define a condição de estar ou não doente. Não é a própria doença em si. Mais recentemente também a tentativa de alterar a lei, dar um exemplo aqui, e isto foi dito em primeira mão
numa reunião com a FEMPROF e com outras estruturas pelo Secretário de Estado da Segurança Social, alterar a lei, uma lei que permitia a inscrição de docentes na Caixa Geral de Apresentações, daqueles que já tiveram antes de 2006, e a ideia é, só não vão ter tempo de o fazer, mas vão deixar, isto disse o Sr. Secretário de Estado, tudo preparado já para o próximo Governo, alterar a lei de forma a que se consiga contornar as decisões dos tribunais, ou seja, permitir que as próximas decisões dos tribunais não vão ao encontro do que é isto, que é permitir que todos os docentes que estavam inscritos antes de 2006 voltem à Caixa Geral de Apresentações. Bem, os resultados, evidentemente, de tudo isto, não é? Estão à vista e é muito simples. Infelizmente, os jovens recusam abraçar esta profissão e mais de 15 mil, repito, dos que a decidiram abraçar, já abandonaram ao longo destes últimos anos. E hoje os números dizem também, que 40 mil alunos ou mais ainda não têm todos os professores. E, de facto, avançando para o fim, o que vai aqui hoje ser apresentado, como já referi, é apenas uma das componentes de tudo isto, ou seja, profundo desrespeito pelos horários de trabalho, e é um problema que se arrasta e, infelizmente, não tem merecido a solução.